Agora eu vou contar para vocês a história de Ruth Rocha, o reizinho mandão, com ilustrações de Walter Unu. Quando Deus enganar gente, passarinho não voar, a viola não tocar, quando o atrás for na frente, no dia que o mar secar, quando o prego for martelo, quando cobra usar chinelo, cantador vai se calar. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo. E tudo que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho. E o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades. E eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim, querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo. Quando a gente quer brincar, ficam logo zangados, vão logo dizendo, não brinco mais. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho deles. Então, como eu estava contando, o tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olha só esta lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez: é proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que é que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. Os conselheiros do rei ficaram desesperados. Tentavam dar conselhos a ele. Eles explicavam que um rei tem de fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho mandão não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer, abria a boca para dar conselho e ele ficava vermelhinho de raiva. Batia o pé no chão e gritava de maus modos. Cala a boca, eu que sou o rei, eu que mando. Podia ser ministro, embaixador, professor, e tantas vezes ele mandava que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer, cala a boca. Tinha horas que era até engraçado, o reizinho gritava, cala a boca de cá, e o papagaio gritava, cala a boca de lá. As pessoas então foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar pito do rei. E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava. Até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais no reino sabia falar. No começo até que ele gostou, porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. Só o papagaio é que de vez em quando se enchia da falação e gritava, cala a boca, cala a boca. O reizinho nem ligava e continuava falando. Mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando. E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho e tentava convencer as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim como quem não quer nada e puxava a conversa, perguntava uma coisa e outra, mas as pessoas não respondiam nada. Ele aí foi ficando louco da vida, gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prender todo mundo. Mas ninguém dizia nada. Não é que as pessoas não quisessem falar, elas não sabiam mais falar.
Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho. Eles não sabiam mais como. E o reizinho foi logo percebendo o que tinha feito com seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação, descobrir uma forma de consertar o estrago que ele fez. Resolveu visitar o reino vizinho, onde ele tinha ouvido falar que todo mundo calasse a boca. Havia um grande sábio capaz de resolver problemas do arco da velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Pois foi o papagaio, que não parava de gritar: cala a boca, mas pelo menos era uma companhia. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande, por isso demorou. E teve de atravessar o reino todinho. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal de gente cantando, dançando, conversando, tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua, tinha até um velhinho parecendo que fazia discurso. E todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que ele estava fazendo ali. E ele gostava e ia conversando, sem mandar ninguém calar a boca nem nada. Até que ele achou o lugar onde tinha o tal sábio. Era um velho miudinho que falava pelos cotovelos. Mas agora o reizinho estava muito diferente. Não mandava mais ninguém calar a boca e até pediu desculpas por estar ali incomodando. E quando o sábio interrompiam, ele nem ligava, ficava dando as risadas para agradar o velhinho. Vocês precisavam ver o que o velho passou no reizinho. Pois é, ele dizia, vai mandando calar a boca, não é? Depois aguenta, é isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo, bem no nariz do reizinho. E o rei não podia fazer nada, que ele não era rei daquele lugar. De repente o velho sossegou, sentou junto do reizinho e disse, olha aqui, mocinho, esse negócio de ser rei não é assim não. Não é só ir mandando para cá, para lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz, fazem acontecer outras coisas. Veja só o meu caso. De certo, com medo de que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens, pois todo mundo se calou. Não era isso que você queria? O reizinho baixou a cabeça, desapontado. E não adianta emburrar não, continuou o velho. Agora você tem que dar um jeito. É isso mesmo que eu quero, falou o reizinho. O senhor me diga o que eu devo fazer? Pois muito bem, falou o velho. O que você tem que fazer é sair pelo seu reino, batendo de porta em porta. Se conseguir encontrar uma criança, uma só, que ainda saiba falar, ela vai dizer a você o que você precisa ouvir. E nesse dia, seu reino vai ficar livre dessa maldição. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho aflito. Ah, isso eu não sei, disse o sábio. Mas você não é um sábio? Não sabe de tudo? Saber, eu sei, de muitas coisas. Mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Essa sim pode ensinar você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio? Era a sua única esperança. E lá se foi o reizinho de papagaio no ombro, de volta para o seu reino. Vocês precisavam ver quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa, sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia as portas, as pessoas ficavam muito espantadas, com medo dele. Ninguém conhecia a tal criança e o silêncio era cada vez maior. Até que um dia, tem sempre uma hora em que está contando a história e diz, até que um dia, né? Pois bem, até que um dia o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou, bateu na porta, bateu.
E ninguém atendia, mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa e começou a gritar: Não adianta fingirem que não tem ninguém. Aí a porta da frente foi se abrindo devagar e apareceu uma velhinha. O reizinho fez então a mesma pergunta: por favor, minha senhora, nessa casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça, assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora, e olhava para dentro amedrontada. O reizinho ficou desconfiado com a atitude da velha. Empurrou a porta e foi entrando. Lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menina magrinha, de trança comprida, de avental xadrez. Aí o reizinho foi indo na direção da menina. Parou, perguntou para ela com uma vozinha toda macia: Então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa? A menininha nada. Como é, minha flor? Diga alguma coisa. A menininha nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha, eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa. A menininha não disse nada. Mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou: Cala a boca! Cala a boca! Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela ficou vermelhinha também, arregalou os olhos e gritou com toda a força: Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. No mesmo instante ouviu-se um estalo, como se fosse um trovão, e começou um barulho estranho. Eram vozes e mais vozes que vinham de todos os lados, de perto e de longe. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira e música de banda, de orquestras. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com aquele barulho, com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulhão foi deixando o reizinho apavorado, até que ele saiu correndo pela estrada. O fim dessa história meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, que fugiu para bem longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí, pulando, coachando, esperando que alguma princesa dê um beijo nele. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandão podem aparecer em qualquer lugar. Beijo da professora Jurema.